Bom dia, o pessoal do Instagram, bom dia o pessoal do YouTube, boa tarde, boa noite, porque essa live sempre vai para o YouTube, no nosso canal Eu Sou Aroma. Se você não é inscrito no nosso canal, vai para o nosso canal e se inscreve, para você nos ajudar a polinizar essa mensagem. Muita gente precisa ouvir o que eu vou dizer hoje aqui, e eu quero falar com você. Deus te escolheu. Eu quero dizer que Deus escolhe os improváveis. Se você é um improvável, se você se sente uma improvável, saiba que você foi escolhida. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então Deus escolheu cada um de nós. Deus nos escolheu. Deus tem um propósito para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Deus escolhe os improváveis. Quando você se sentir desanimada, quando você se sentir fraca, de repente você se sente rejeitada, saiba que você foi escolhida. Lembre-se que Deus escolheu você para ter um destino. Deus escolheu você por um destino, por um motivo, por um propósito. E assim você nasceu. Você não tem um propósito porque nasceu, mas você nasceu para um propósito. Hoje, ao ouvir essa mensagem, você pode estar se sentindo, de repente, rejeitada, humilhada, abandonada por alguém, mas você saiba, tenha certeza que Deus escolheu você. Quantas mulheres que pensam que bom dia, Grazi, tudo bem? Quantas mulheres que pensam que, de repente, suas mães não a quiseram, né? De repente, acredita que foi uma intrujona, como eu já ouvi várias vezes algumas mulheres dizerem, né? Vim de intrujona, foi isso que minha mãe me disse. Quantas mulheres podem ter ouvido isso, mas você saiba hoje que isso não é uma verdade. Você saiba hoje que se você está aqui é porque você tem um propósito, você tem um destino. E Deus escolheu você. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Deus escolhe os improváveis. Ao fazer isso, ao escolher você, Ele coloca diante de você uma escadaria. Ele coloca diante de você uma porta escancarada, né? Uma escadaria para que você suba, uma porta para que você entre. Cabe a você escolher passar por essa porta ou não. Deus é muito misericordioso. A graça de Deus é infinita, é abundante e está aí disposta para quem quiser. Eu quero ler com você um versículo que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Isso está em 1 Coríntios 1:25. Então, quando Deus usa qualquer um de nós, embora todos nós possamos nos sentir inadequados, muitas das vezes a gente se sente até indigno disso. Isso é uma mentira. Percebemos que a fonte não é em nós. Isso vem de Deus. Então, Deus nos escolheu, Deus nos capacitou também para concluir, para fazer a boa obra que Ele já designou para nós. Então, se você hoje acredita que você não é capaz de fazer isso por algum motivo, que hoje você se sente o menor da sua casa por algum motivo, acontecem certas coisas na nossa vida que fazem com que a gente acredite que a gente é o menor da nossa casa, que faz com que a gente acredite que a gente é o menor no nosso trabalho, que a gente é o menos capaz. Isso tudo é uma mentira. Porque Deus, quando Ele colocou a gente aqui nessa terra, foi para um destino. Ele sabia exatamente onde nós viríamos. Ele sabia exatamente onde nós nasceríamos. Ele sabia exatamente o que aconteceria na nossa vida. Não é porque, de repente, algo saiu aí do seu controle. Não é porque, de repente, algo saiu do seu script, do que você planejou, que Deus, de repente, coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, e o que eu vou fazer com essa menina? O que eu vou fazer com essa minha filha? O controle não sai das mãos dele em momento algum. Ele não fica desesperado porque, de repente, a sua rota, de repente, na sua estrada, apareceu uma pedra. Ele não se desespera. Ele não pensa: e agora o que eu vou fazer? Não sabia que isso ia acontecer com a minha filha. Não sabia que a minha filha ia ficar desempregada.
não sabia que minha filha ia ser abandonada e agora o que eu faço com ela? Ele já sabia de tudo isso. Por incrível que pareça, tudo isso já era de conhecimento dele antes de que isso acontecesse. Às vezes a gente se pergunta por que aconteceu com a gente, né? Por que isso? Por que eu? Será que tu está comigo mesmo, Deus? Será que você está comigo mesmo? E eu vou mostrar para você uma história, a história do improvável. Essa história está em Juízes 6, fala de um homem chamado Gideão. Ele se sentia improvável, ele se sentia o menor da tribo dele, ele fala isso. Não só o menor da tribo dele, não só o menor da família dele, como a família dele era a menor da tribo que ele vivia. Israel era dividido em 12 tribos. A tribo de Gideão era a tribo de Manassés. 12 tribos, era como se fosse 12 cidades. A cidade a qual ele era inserido, ele dizia que a família dele era a menor daquela cidade ali. Então ele se sentia o menor dos menores. E ele diz isso. E ele passou um tempo em Israel, isso está em Juízes 6, ele passou um tempo em Israel em que Israel estava sendo subjugado. Israel fez o que o Senhor desaprova, fez o que não agradava o Senhor. Mais uma vez a Bíblia diz assim, no capítulo 6, no primeiro versículo, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Mais uma vez os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprovava. E durante 7 anos entregou nas mãos dos medianitas. Então o próprio Deus pegou o povo que ele escolheu, porque o povo que ele escolheu estava fazendo algo que desagradava a ele. Então, para disciplinar esse povo, o próprio Deus entregou o povo que ele escolheu, o próprio Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo, para que o inimigo fizesse com que o povo israelita, com que o povo que era dele, clamasse por ele. Então, às vezes, gente, sabe o que acontece? Eu ouço, e ontem eu ouvi isso até de uma pessoa muito próxima, às vezes a gente ouve assim, mas o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que fazer para Deus me escutar, para Deus me responder? E hoje de manhã, por incrível que pareça, hoje de manhã, isso me veio como uma resposta, uma flecha dentro de mim, porque eu não tive resposta para essa pessoa. E essa pessoa me perguntou isso e eu disse, e hoje eu tive essa resposta. Quando Deus não nos responde, é porque Ele quer que a gente passe mais tempo com Ele. Ele quer que a gente busque o mais, com mais intensidade. Uma vez eu ouvi da pregadora Camila Barros, ela falou assim, isso está vindo na minha cabeça agora. Ela falou assim, se você está orando em pé e Deus não está te respondendo, ajoelha. Se você está orando ajoelhado e Deus não está te respondendo, coloca a boca no pó. Muitas das vezes, Deus quer mesmo que a gente rasgue nosso coração, se quebrante na frente dele para que a resposta venha. E foi isso que ele fez aqui, foi isso que Deus fez com os israelitas. Entregou os israelitas nas mãos do povo inimigo, porque depois você vai ver aqui, ó, o povo clamou. No versículo 7, quando os israelitas clamaram por causa de Midian, por causa dos midianitas, quando os israelitas clamaram, eles lhe enviou o profeta. Então, muitas das vezes, só uma oração não basta, a gente precisa realmente clamar. E clamar muito tempo. Quando eu falo muito tempo, não é você ficar ajoelhado diante do Senhor o dia inteiro, mas você ficar com tempo de qualidade para Ele. Um tempo em que você faça suas orações, em que você clame, rasgue seu coração. Um tempo em que você busque na palavra de Deus a resposta para você. A Bíblia, Deus deixou, eu e a Jaque, a gente chama de manual, né? O manual do ser humano. E não é um livro de autoajuda. É verdadeiramente um manual de como a gente tem que viver aqui. Muitas das vezes as respostas que a gente busca em tanta gente está nesse livro. Está nesse livro, não está nas pessoas. Tanto é que ontem não foi a primeira vez
que eu ouvi essa pergunta, mas o que eu faço? O que eu tenho feito de errado? Ontem foi a segunda vez, nessa semana, que eu escutei isso, que uma pessoa falou isso para mim. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho feito de errado? E eu não tinha resposta para essa pessoa. Até que eu encontrei hoje, na própria palavra de Deus, trazendo essa palavra hoje para você, eu encontrei essa resposta. Deus quer que a gente passe mais tempo com Ele, mais tempo de qualidade. E de repente é por isso que a resposta não vem fácil. Porque Ele quer que a gente se quebrante mesmo, que a gente passe mais tempo na presença dEle. Ele quer que a gente o busque mesmo, em espírito e em verdade. Eu costumo comparar muito a nossa relação com Deus com a nossa relação com os nossos filhos. Imagina se nosso filho chega pra gente somente para pedir um dinheiro, para pedir uma ajuda. Só liga pra gente ou manda uma mensagem rapidinho, no momento que ele está necessitado, no momento que ele está na rua precisando de alguma coisa, aí manda uma mensagem. Aí liga porque precisa de alguma coisa. Eu sou a primeira de 5 filhos. Meus pais têm 5 filhos. Eu tenho uma irmã que meu pai fala assim, toda vez que essa minha irmã liga, meu pai fala assim, ih, precisa de alguma coisa, tá me ligando porque precisa de alguma coisa. Será que você é esse filho diante de Deus? Será que você é essa pessoa diante de Deus? Ou você o busca em espírito e em verdade? Todas as vezes que eu vou diante do Senhor falando, Senhor, eu quero êxito nisso que eu estou fazendo. E aí me vem a grande pergunta, qual é a sua motivação? Para que você quer isso? Para que eu quero isso? Qual é a minha motivação? A minha motivação tem que ser sempre engrandecer o nome do Senhor. Se essa não é a minha motivação, eu tenho a motivação incorreta. Para que eu quero aquilo que eu estou pedindo? Para que eu quero viver aquilo que eu quero viver? É para a honra e glória do Senhor ou é para a minha própria satisfação? Porque a Bíblia diz que Deus te dá tudo aquilo que você pede. Só que Ele diz assim, quando Ele não te atende é porque pedis mal. Pedis para a tua própria satisfação. Gente, isso para mim durante muito tempo, isso foi uma dor. Porque eu falava assim, ué, se não é para me satisfazer, se não é para me dar alegria, para quê? Como eu posso me alegrar em algo que não é para mim? Tamanho era o meu egoísmo, tamanho era a minha concentração em mim mesma. Como é que eu posso pedir algo se não é para mim, se não é para me beneficiar, se não é para o meu prazer? E aí eu entendi na própria palavra de Deus que diz, alegre-se do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu entendi que quando a minha alegria vem dEle, a minha alegria está em fazê-lo alegre. Os desejos do meu coração são os desejos do coração dEle. Os desejos do meu coração serão os desejos que Ele também quer. Então não tem como Ele desaprovar os desejos que vêm de mim. E aí eu não estou dizendo que você não vai colher frutos benéficos à tua vida por causa disso. Que por causa disso você não vai viver em abundância, em prosperidade, você não vai ter um carro, você não vai ter uma casa própria, que por causa disso você não vai ter um casamento saudável, que por causa disso seu filho não vai ser um filho de bênção na tua casa. Você vai colher os frutos disso. Porque tudo que Deus quer pra gente é bom, perfeito e agradável. Mas Ele quer também que a gente tire a gente do centro. A gente tem que deixar de ser o foco. Os nossos desejos têm que deixar de ser o foco. E aí, a gente vê aqui que tudo isso acontece com Gideão. Tudo isso acontece com ele. Quando Deus o chama, Israel estava sendo assolado pelos midianitas. Estava sendo assolado. A Bíblia diz aqui, ó, os midianitas chegavam em Israel como enxame de gafanhoto, destruía tudo. Imagina que Israel plantava, criava os animais, tinha tudo ali em abundância, porque Deus não deixava o seu povo passar fome, mas os midianitas chegavam como gafanhotos e destruíam tudo, roubava tudo. E isso foi acontecendo ano após ano. A Bíblia diz que foram 7 anos, ano após ano. Você imagina você viver numa situação de escassez, numa situação em que você está sendo assolado
por um inimigo, e eu não falo inimigo, não pode ser de repente que não seja uma pessoa, mas que seja uma situação em que você está imersa, uma situação que está te afligindo muito. Você imagina 7 anos disso, ano após ano, o ano vira e você acha que vai acontecer algo novo, o ano vira e você acha que vai melhorar alguma coisa para você, e de repente não melhora, ano após ano, o enxame de gafanhoto, vindo destruir toda a tua esperança, vindo destruir toda a tua fé. E era isso que acontecia com os midianitas. Eles chegavam com um enxame de gafanhoto e destruía tudo que Israel construiu. Tudo. E isso, 7 anos, deixou Israel numa miséria muito grande. Foi aí que, sufocados já pela situação, eles clamaram. Então eu penso, gente, sem brincadeira, eles esperaram 7 anos para clamar. Muitas das vezes a nossa situação dura na aflição por muitos anos porque a gente demora a clamar. Se no primeiro ano, de repente, eles já tiveram reconhecido que o que eles precisavam era de buscar mais a Deus, não teria amargado isso durante 7 anos. Mas esperaram 7 anos, isso está em Juízes 6. Eu quero que vocês gravem para depois pegar e ler esse capítulo. Juízes 6, 7. Juízes 6 e 7. Então vocês leiam esse capítulo. E aí a Bíblia vai contar que a quantidade de camelos dos midianitas eram tão grande quanto a areia da praia. Eram incontáveis. Então você consegue visualizar na tua mente que quando Gideão olhava os midianitas, que ele via os midianitas devastando ali Israel, a quantidade de camelos que chegavam com pessoas era a quantidade da areia do mar. Tanta gente que chegava ali. E aí, quando Israel clamou que Deus mandou o seu profeta, Gideão estava numa situação escondido, porque eles começaram a se esconder em cavernas, os israelitas começaram a se esconder em cavernas, para que não fosse encontrado. E aí Gideão estava dentro de uma caverna dessa, malhando trigo, só que ele estava malhando o trigo escondido. Ele malhava o trigo para fazer a farinha e depois fazer os pães, né, para se alimentar. Só que ele estava fazendo isso escondido. Você imagina você trabalhar escondido, com medo de vir alguém roubar o seu trabalho, roubar o fruto do seu trabalho. Era assim que ele estava. Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que escondida, está trabalhando escondida para que o fruto do seu trabalho não seja roubado, tudo que essa pessoa sente é desânimo, frustração, tristeza, angústia, aflição, desespero, pânico, ansiedade. Tudo que essa pessoa sente é isso. Essa pessoa não está de maneira nenhuma naquela situação se sentindo alegre e feliz. E aí eu acho isso muito fantástico, porque no versículo 12, o anjo do Senhor aparece para Gideão, e sabe o que o anjo do Senhor diz para Gideão? Olha só, naquela situação em que Gideão se encontrava, sabe o que o anjo do Senhor diz para Gideão? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meu Deus, tudo que Gideão não se sentia era poderoso guerreiro naquele momento. Tudo que Gideão não se sentia era um poderoso guerreiro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega para Gideão e fala isso. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Sabe o que o Gideão faz? Ah, Senhor. Ah, Senhor. Esse Senhor, mostra o quê? Desânimo. Mostra o quê? Mostra que ele estava feliz, que ele estava alegre, ou mostra que ele estava satisfeito? Mostra que ele já estava com as esperanças dele esgotada. Ah, Senhor. Porque o anjo disse para ele, o Senhor está contigo. E a resposta dele é essa, ah, Senhor. E você vai ver depois que era mesmo de desânimo, porque ele diz assim, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? É a pergunta que provavelmente você se faz. Se o Senhor está comigo mesmo, por que isso tudo está acontecendo comigo? Bom dia, Jaque. Bom dia, Regiane. Tudo bem? Bom dia, meninas. Eu não vou dando bom dia, porque senão eu paro aqui um pouco a mensagem. Mas bom dia a todas que forem chegando.
Então, se o Senhor está comigo, por que tudo isso me aconteceu? Era isso que Gideão estava falando. Gente, é tão pertinente porque parece tanto com a gente. Parece tanto conosco. Quando a gente passa por alguma situação, quando a gente vai, de repente, fazer algo que a gente não tem êxito, e a gente fala, Senhor, tu tá com a gente mesmo? Se tá com a gente, por que estou passando por isso? É toda vez a mesma coisa. Eu vou passar a mensagem para você, achando que a mensagem é para você, a mensagem primeiro passa por mim. Aí eu já vou me emocionando com a mensagem, porque eu já escuto Deus falando comigo. Então, de repente, você está nessa situação da tua vida hoje, Senhor, Senhor, tu tá comigo mesmo, Deus? Você tá comigo mesmo nesse negócio aqui? Tá tudo dando tão errado. Eu luto, tá tudo dando tão errado. Eu oro, não te escuto. Tá tudo dando tão errado. Será que tu tá comigo mesmo? E quando você olhar para trás, quando você olhar a quantidade de luta que você já teve, você chega, de repente, numa situação de, meu Deus. Então, você vai ver que parece que não. Mas Deus está contigo. Ele só quer que você clame mais. Ele só quer que você passe mais tempo de qualidade com Ele. Ele só quer que você o busque em espírito e em verdade. E não somente para obter o resultado que você deseja, mas que você o busque por quem Ele é. Que você o busque porque você verdadeiramente o ama. Quando você ama alguém, e eu quero que você pense nas pessoas que você ama. Quando você ama alguém, você passa tempo com essa pessoa. Quando você ama alguém, quando você verdadeiramente gosta de estar com alguém, você fala com essa pessoa o tempo todo. Quando essa pessoa fala com você, seu coração palpita. Você sente prazer na companhia daquela pessoa. Aí você imagina se essa pessoa que você ama muito só te procurasse porque precisa. Você é a única opção, então procurou você. O que Deus quer de nós é tirar de nós justamente esse movimento de busca por Ele, porque a gente está interessado no que Ele tem para nos dar. Quantas vezes a gente se sente mal porque os nossos amigos procuram a gente pelo que a gente tem a oferecer, não por quem a gente é. Como é que a gente age assim com a pessoa mais importante da nossa vida, ou pelo menos a pessoa que a gente diz que é mais importante? Se a gente diz que é mais importante, mas a gente não age como se fosse, a gente é hipócrita. Bom dia, Lu, tudo bem? Se a gente diz que essa pessoa é a mais importante da nossa vida, mas a gente não age como se essa pessoa verdadeiramente fosse a mais importante, a gente está mentindo, a gente é uma hipócrita. Então, o que Gideão fez aqui foi justamente o que a gente faz. Senhor, tu tá comigo mesmo nessa situação? Tu tá comigo mesmo? E ele diz assim, e ele continua, onde estão? Olha só que ele pergunta a Deus. Gente, como eu falo, né? Primeiro passa por mim, eu crente, eu sempre tenho essa impressão que eu só vou levar a mensagem. Eu nunca acredito que eu também vou receber, né? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Então Gideão começa a falar, os nossos pais diziam isso. Onde estão essas maravilhas todas que eu não estou vendo? Agora o que eu vejo é só destruição. Agora o que eu vejo é minha vida um caos. Agora o que eu vejo é eu amargar sofrimento. O Senhor está comigo mesmo? Senhor. Essa foi a postura dele. Olha o que ele continua falando. Fala que a gente não se identifica. Mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou.
É isso que Gideão responde para Deus, quando Deus fala que está com ele. O Senhor nos abandonou. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, de repente, a gente começa a falar assim, o Senhor me abandonou, o Senhor deixou isso aqui acontecer comigo. O Senhor deixou essa pessoa me afrontar, o Senhor deixou eu ser demitida, o Senhor deixou meu marido me abandonar, o Senhor deixou essa traição acontecer comigo, o Senhor deixou o meu filho se perder, o Senhor deixou o meu amigo morrer. Ah, Senhor, o Senhor está comigo mesmo? Então, a postura dele foi essa. Quando eu falo para você que a Bíblia é o nosso manual de funcionamento, é porque é um livro que é milenar, de repente fala tanto com a gente, de repente nos situa na vida em que a gente está hoje. Eu nem sei quantos anos essa história foi escrita, mais de 2000 anos atrás, e ainda fala com a gente em 2023. Ainda fala com a gente em 2023, é tão atual. Sabe qual foi o grande problema do povo de Israel? Demorou muito para clamar. 7 anos, quando eles não estavam mais suportando, foi aí que eles começaram a clamar. E a única coisa que Deus queria deles mesmo era que clamasse. Era isso que Deus queria. Então, às vezes, a gente está num processo de oração para receber determinada coisa, para mudar determinada situação da nossa vida. Aquilo não acontece, passa ano, sai ano, e a gente está na mesma situação. O que Deus quer, na verdade, da gente é um posicionamento. Quando eu falo posicionamento, as pessoas pensam, eu pensava assim, então eu tenho que brigar com alguém, eu tenho que dizer para alguém qual é a minha posição. Não, o seu posicionamento, muitas das vezes, é um posicionamento mesmo de busca, de mais leitura bíblica. É um posicionamento mesmo de mais oração. Eu fico muito angustiada mesmo, muito aflita quando eu vejo algumas pregações que não te direcionam. Você tem que buscar mais o Senhor. Buscar como, gente? Como é que busca Deus? Oração. Simples assim, gente. Oração e leitura da Bíblia. Simples desse jeito. Não precisa ir no monte, não precisa jejuar, nada. Oração e leitura da Bíblia. Jejuar e ir no monte é bom, sim. Mas você pode buscar a Deus dentro do seu quarto. O que eu quero dizer para você é que a gente busca coisas mirabolantes, quando na verdade é simples. Só requer da gente dedicação, só requer da gente algo precioso que a gente não dá muito para os outros e também não está dando muito para Deus porque a gente consome isso tudo com o nosso prazer. Tempo de qualidade. E aí a Bíblia diz, né, que o Senhor voltou para ele e disse, com a força que você tem, caramba, ele estava dentro de uma caverna malhando trigo escondido para não ser roubado o fruto do seu trabalho, e Deus vira para ele e fala assim, com a força que você tem, você acha que ele se sentia forte? Ele se sentia abandonado, que ele já falou aqui que ele se sentia abandonado, ele se sentia fraco, angustiado, aflito, sem saída, perdido, qualquer coisa. Até em pânico ele estava, porque ele estava escondido. Mas ele não se sentia forte. E olha o que Deus fala para ele. Com a força que você tem. Isso mostra para mim e para você que a gente tem uma força que nem a gente sabe que a gente tem. E aí aquilo que está nos matando, aquilo que está nos consumindo durante o nosso dia, durante a nossa vida, muitas das vezes depende de que a gente use essa força. Essa força nos foi dada pelo próprio Criador. E aí ele diz isso, com a força que você tem, isso tá, gente, no versículo 14, com a força que você tem, vá você libertar Israel. É incrível como Deus nos pede para clamar, nos pede para passar tempo com Ele, mas também nos impulsiona a agir. Eu vejo muita gente achando que, e eu já ouvi isso, até de gente próxima também. Eu ouço muito isso até. As pessoas acham que descansar no Senhor e entregar nas mãos do Senhor significa você não fazer nada. Existe a parte que te cabe nessa luta.
Existe a parte que é de Deus, o sobrenatural é dele, mas o natural é teu. O natural é meu. Existe a parte que cabe você. E aí é isso que ele chama Gideão a fazer. Vá cumprir o que é a tua parte. Vá você libertar Israel. Deus podia, com fluxo de consciência, ter acabado com os midianitas. Deus não, com uma palavra podia ter matado todo mundo. E Gideão nem Israel não precisaria ter feito nada. Mas ele convoca Gideão a liderar. A liderar. Você vai ver depois, no final da história, que ele chama verdadeiramente, ele consegue convocar um exército, ele consegue convocar 3 cidades para ir com ele. Mas Deus fala assim, não, tem muita gente. E vocês vão se gabar que foi a força de vocês. Tem muita gente aí, então diminui. Eu vejo que com isso, Deus está convocando Gideão a agir em fé. Agir com fé. Falar que tem fé é muito fácil. Eu creio. Mas e a ação? Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E a ação que precisa da sua ação para você comprovar a fé que você tem. Precisa de agir. E aí, Gideão convoca 3 cidades vão com ele para essa luta. Gideão destrói, né, todos os altares aos deuses que estão ali em Israel. Gideão faz isso. Levanta o altar ao Senhor. Isso mostra para mim e para você também que a gente tem que levantar na nossa vida um altar ao Senhor. Pode ser isso que está faltando. Pode ser por isso que Deus não tira a gente dessa situação, não transforma a nossa situação. O nosso posicionamento pode ser de levantar na nossa vida um altar ao Senhor. Você levanta um altar ao Senhor quando você é mais grata pela vida que você tem. Ser grato a Deus pelo que Ele te deu. Não reclamar tanto pelo que te falta. Você levanta o altar ao Senhor. Você levanta o altar ao Senhor quando você está mal. Sabe naquele dia que você está mal, mas que alguém bate na sua porta precisando de você e você ajuda aquela pessoa? A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, tive fome, não me deste de comer. Estava preso, não foste me visitar. E aí o discípulo pergunta para Jesus, mas mestre, quando foi que o senhor estava preso? Quando foi que o senhor estava com fome? Aquela pessoa que bateu na sua porta dizendo que estava com fome, aquela presidiária que está lá, sou eu. Então, muitas das vezes, no teu dia mal, no nosso dia mal, é o dia que mais aparece alguém te pedindo ajuda. A Bíblia diz assim, se você não desanimar, está em Gálatas, se você não desanimar, se você fizer o bem, não desanimar. Aí eu perguntei para Deus, mas por que cargas d'água eu desanimaria de fazer o bem? Você e eu desanimamos de fazer o bem, sabe por quê? Porque no dia mal a gente não está com vontade de fazer bem a ninguém. Mas é no dia mal que a gente levanta o altar. E aí, a Bíblia vai dizer em Gálatas isso. Se você não desanimar e fizer o bem, em tempo oportuno, você colherá. Por que não desanimar? Porque isso é constante e isso são sementes. Olha para trás na tua vida, que tipo de semente você plantou para hoje estar colhendo o que você está colhendo? Quando eu olho para trás na minha vida, quando eu olho para trás, isso, gente, eu não estou falando o que você fez com alguém, mas o que você fez da sua vida. Porque quando eu escutava isso também, eu ficava, mas não fiz nada para ninguém. O deixar de fazer também, mas aí é outra história. O deixar de fazer, porque a Bíblia fala que quando a gente é omisso, quando a gente deixa de fazer, também está pecando. Mas isso é outra história. Mas eu quero chamar a atenção para você com você mesma. O que você plantou no teu coração, o que você tem plantado no teu coração. Hoje eu vejo as pessoas com a mente tão confusa, tão conturbada, tão aflita,
Mas que sementes ela tem jogado na mente dela? Do que ela tem se alimentado? Então, quando você olha para trás, que tipo de semente você tem plantado na sua vida? Sabe como que você sabe o que tem dentro de alguém? Pelo que a pessoa fala. Quando você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa só reclama, essa pessoa só conta desgraça, só conta história triste, só dá notícia da vida do outro, muito facilmente você percebe o que tem dentro dela. Muito facilmente você percebe o que ela está plantando dentro dela, quais são as sementes que ela está jogando em si própria. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. De repente, esse altar que você tem que erguer na sua vida hoje, porque eu também escuto muito isso, né? Erga um altar na sua vida. Como que é isso? Eu gosto muito, eu falo, Senhor, me fala isso pedagogicamente. Como é que eu faço isso? Eu gosto muito disso. E eu tento trazer isso para todo mundo com quem eu converso, para minhas lives, pedagogicamente, como fazer. Como é que eu ergo um altar para o Senhor na minha vida? Hoje, o meu momento em Deus pode ser que o altar seja de gratidão. Ah, mas eu não tenho nada por que agradecer. Então, Senhor, me mostra aqui o que eu tenho que agradecer, porque eu não estou vendo. Não que eu não tenha, eu só não vejo. De repente, o meu altar que eu tenho que erguer para o Senhor é um altar de paciência para com o outro. De repente, esse altar que eu tenho que erguer para o Senhor é um altar de mais generosidade para com o outro. Gente, da nossa própria vontade, a gente não faz nada disso. A nossa carne não quer fazer nada disso. A gente está muito centrado. E hoje, então, em 2023, nesses anos que a gente tem passado, a gente está muito centrado na nossa própria dor, na nossa própria falta. E a gente não quer se doar ao outro. Porque também quando a gente fala aqui de generosidade, não é só generosidade de dinheiro. Eu nunca vi Jesus dar dinheiro a ninguém. Eu nunca vi, quando eu falo Jesus dar dinheiro a ninguém, enquanto ele estava aqui na terra, em carne, ele não passava pelas cidades dando às pessoas dinheiro. E eu acho interessante que ele perguntava assim, cara, ele via uma pessoa cega, ele perguntava assim, mas o que tu quer que eu te faça? Aí eu falo assim, será que a pessoa ia dizer hoje, né? Vamos pensar hoje. Senhor, me dá uma casa, um carro e ganha na loteria. Eu acho que era isso, né? Para que a pessoa se conscientizasse. Que Jesus perguntava à pessoa para que ela se conscientizasse, para que ela chegasse ao fundo de si mesma, que ela entendesse do que realmente ela precisava. Porque às vezes hoje a gente pensa que a gente precisa de um carro. Hoje a gente pensa que precisa. Hoje a gente precisa de audiência. Hoje a gente precisa de aplauso. Hoje a gente precisa de dinheiro. Hoje a gente precisa que meu marido volte para minha casa. Mas na verdade, quando você olhar para você, o que você precisa, onde é a sua debilidade, é aí que você ergue o seu altar. Então é o como eu faço isso. Como é que eu faço isso? Eu pergunto para Deus o tempo inteiro, Senhor, acabei de ouvir uma pregação e a pessoa disse para mim que eu preciso fazer tal coisa, mas como eu faço? Como eles esqueceram de ensinar? Como eu faço isso? E eu entendo que quando esse como não nos responde, é Deus nos impulsionando mesmo. Vem ficar comigo, filha. Fica comigo, passa tempo de qualidade aqui comigo. O melhor divã. Eu não estou me desfazendo de psicólogos aqui, mas o melhor divã, e a ciência já corrobora isso, a ciência já confirma isso. O melhor divã é aquele que Jesus falou, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Porque o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará em público. Gente, isso é fantástico. Porque o em público, o que é te recompensar em público? É todo mundo te aplaudir? O em público, de repente, é você conseguir aquela vitória que você está buscando e que as pessoas, até todo mundo já acreditou que você não ia conseguir mais. Todo mundo já acreditou que você não vai conseguir mais aquilo que você quer. Até você mesmo. As pessoas já não acreditam mais em você. As pessoas já, mais uma vez você vai estar falando isso? Mais uma vez você vai fazer isso? Você já viu que isso não está dando certo? De repente, essa é a recompensa em público.
Então, como saber? Só você, não tem como eu saber para você. E como é que você descobre? Lá no teu secreto. Lá no teu secreto. É lá que você escuta Deus falar com você. A Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só quanta informação. Esperei. Esperar significa um tempo. Esperei com paciência. Imagina você esperar com paciência alguém. Alguém tem paciência em esperar alguém? Alguém hoje tem paciência em esperar alguém? Vê como isso é tão pra gente hoje, no século de hoje, em 2023, no ano de hoje. Isso é tão atual. Alguém tem paciência em esperar alguém? Tu imagina esperar em alguém que você não vê. Porque a oração parece um monólogo, né? A oração parece que é só você falando. Teve uma vez que eu falei assim: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E eu estava decidida, eu me tranquei dentro do banheiro. A sorte é que aqui tem mais de um banheiro aqui em casa. Eu me tranquei dentro do banheiro e falei assim: não sai daqui sem o Senhor falar comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso saber o que fazer. E ali, gente, realmente, me descabelei, chorei, chorei, chorei. Fiquei um tempo. E eu falei assim: tá bom, já cansei de chorar, mas vou continuar dentro do banheiro. Menina, quando eu fiz isso, que eu parei de chorar, quando eu pensei que Deus ia passar a mão na minha cabeça e falar assim: filha amada, ah, coitada de você. Ele virou para mim e falou assim: você pediu que eu fizesse a minha vontade. Eu fiz a minha vontade e agora você tá aqui chorando? Menina, sabe o que eu fiz? Lavei a cara. Falei: ah, é? Lavei a cara. Falei: ah, então é isso? Vou sair da caverna. Deus fez comigo exatamente o que fez com Elias. O que você tá fazendo aí dentro da caverna, filha? Sai da caverna. Lavei a cara e falei: é isso que o Senhor quer que eu viva? Vou viver. E vou viver dando glória ao Senhor. Eu vou viver. Isso que aconteceu foi sobrenatural. A minha circunstância realmente não mudou. Naquele momento, não mudou. A minha circunstância não mudou. Quem mudou fui eu. Eu mudei. Que eu entendi que o que eu vivo, seja a maior dificuldade que for, é Deus que quer que eu viva isso, por algum motivo. Não nos outros, mas em mim. Por algum motivo em mim. Alguma coisa que eu não estou vendo, que eu preciso entender onde é que eu estou tropeçando, onde é que eu preciso melhorar, que eu não estou vendo. Porque a gente está em crescimento. Se a sua vida, eu falo isso o tempo todo, se a sua vida é uma linha reta, uma estagnação espiritual, emocional, material, tem alguma coisa errada. Porque a gente vive em crescimento. Espiritual, emocional e material. Então, naquele dia, eu entendi que se eu vivo o que eu vivo, é Deus que quer que eu viva isso. Isso facilitou demais a minha jornada. Porque agora, quando parece que a situação é aflitiva, quando é angustiante alguma coisa, eu falo: Senhor, o Senhor quer que eu viva isso, né? Então, vamos embora viver. Vamos embora viver. Vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Que eu falo em todas as lives. O melhor que eu posso. O que é que eu tenho que fazer nessa situação? Exalar o aroma de Cristo. Eu falo isso em todas as lives. Esse é o nosso propósito. E aí Gideão, ele não se sente essa pessoa forte que Deus fala para ele. Você é forte. Vai lá você mesmo fazer o que você tem que fazer. Toma você mesmo para você isso e vai lá o que você tem que fazer. E ele vai. E ele convoca as cidades. E as cidades vão até ele. E ajudam ele nessa guerra. A cidade ajuda. Mas quando a cidade entra com ele, 3 cidades, Deus fala assim: muita gente, tem muita gente aí, diminui, vamos diminuir isso aí, vamos peneirar isso aí. Aí Deus fala assim: Gideão, olha a importância de você não ter medo. Olha a importância do medo. Olha como o medo, ele é humano. Mas ele é para ser controlado por nós e nunca para nos controlar. Olha só, ele fala assim: Gideão, pergunta quem tem medo. Quem tem medo não vai com você. Gente, quem tem medo não pode te acompanhar, porque o medo contagia. Quem tem medo do que você tem que fazer não pode te acompanhar. E aí Gideão fala assim para a multidão, 3 cidades. Quem tem medo aí? Aí alguns falam: eu, então sai fora. Vocês não vão comigo para a luta. Aí diminui.
Aí depois Deus faz outra prova. Deus fala assim, Gideão, está na hora de vocês tomarem água. Vão lá beber água do rio. Aqueles que se abaixarem para beber água abaixado, aqueles que se abaixarem, você também tira de você. Você também não, aqueles que te rebaixam também não tem que ficar contigo. Aqueles que te desmotivam, aqueles que vai falar para você, não, isso é muito para você, também não tem que andar contigo. Aquele que quando você pede uma palavra, te traz uma derrota, uma palavra de derrota, tá difícil mesmo, né? E esse governo então aí, ó, tá difícil mesmo, tá difícil para todo mundo. Olha, tá todo mundo passando por isso. Esse não tem que andar com você. Porque Deus falou isso para Gideão, aquele que se abaixar, tira do teu exército. Gente, quando ele chegou ele só ficou com 300 pessoas, 300 guerreiros para lutar com ele. Quando ele chegou na planície que ele viu os midianitas, pareciam eram tanto que a Bíblia diz que pareciam areia da terra, areia da praia, de tanto que era. Quando o Gideão olhou assim a planície, que viu de cima e que viu aquela quantidade de gente, ele falou assim, parece, de tanta gente, ele compara a areia da praia. E ele só com 300 pessoas. E aí, eu sei que você olha hoje para suas mãos e fala assim, eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Será que eu posso? Lembra que o início da live eu falei para você que Deus escolhe o improvável? Aí você fala, mas eu só tenho isso. Mas quantas vezes eu já fui derrotada nisso? Deus escolhe o improvável. Deus está querendo te escolher, mas falta em você um posicionamento, porque Deus quer te colocar num lugar alto para que você impacte outra vida daquele lugar mais alto, mas você não se posiciona. Você não faz o que tem que ser feito. E aí simplesmente você fica travada nessa fase que você está. E aí ele vai lutar com 300 pessoas, isso já está em Juízes 7. E aí ele, quando chega para lutar com essas 300 pessoas, sabe que com esse outro exército midianita que parecem, né, a areia da praia, sabe o que acontece? E Deus fala assim, não, você só vai com essas pessoas mesmo porque eu quero que o que você for fazer, o povo de Israel não fique se gabando que foi foi a minha força, eu fiz pela minha capacidade, pela minha inteligência, eu fiz porque eu sou boa mesmo. Eu não quero que o povo de Israel diga isso. Então você só vai com 300 pessoas, com 300 pessoas. E aí, o que acontece quando ele vai lutar? E aí eu já estou fechando a live, gente. Toda vez eu falo que eu vou falar só 20 minutos, eu acabo falando 50. E aí, quando ele chega lá para lutar, sabe o que acontece? Os próprios midianitas começam a se matar. Eles mesmos começam a se matar. Cara, sabe o que eu vejo? Sabe o que Deus queria de Gideão? Busca, clama. Deus queria isso. Depois, posicionamento. Gente, isso é 3 passos. Vocês gostam de 3 passos, né? Me dá 3 passos para resolver minha vida. 3 passos. Busca, clama, posicionamento e erga um altar. Que depois eu te dou a vitória na tua mão. Passo a passo. Pedagogicamente, do jeito que eu falo para Deus, me ensina, Senhor, me fala pedagogicamente. O Senhor não é o mestre? O Senhor não é o professor? Então me ensina. Como é que eu faço isso? Pedagogicamente. Deus, não sei se contigo ele falou, comigo ele já falou e eu já sei o que eu tenho que fazer. Busca, clama, erga um altar e posicionamento. Faça essas coisas. Que Deus dá a vitória na tua mão, que Deus dá a vitória na minha mão. Então, às vezes, a gente fica querendo em outras pessoas resposta. Liga para Deus de todo mundo, né? Ou melhor, para Deus não, que se você se ligasse com Deus, teria a sua resposta. Mas você pede conselho a todas as pessoas, mas esquece de fazer o que vai realmente gerar resultado. Buscar naquele que pode te ajudar. Então, às vezes, a gente fica realmente, né, atirando para todos os lados. E mesmo quem não busca no outro, mas que tenta com a força do seu próprio braço, com o seu conhecimento, com a sua expertise, né,
o seu próprio plano, quando na verdade o que você tinha que fazer era pedir para o dono do propósito, o dono que te deu o propósito e a missão, direcionamento. Às vezes, o direcionamento a gente não quer fazer. Quando Deus chegou para falar com o Gideão, ele falou, ah, Senhor, eu, né? Mas eu, olha o que eu estou fazendo, eu sou o menor de todos, eu, chama outro. Eu, né? Eu vou fazer isso? Às vezes a gente não quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Por medo, por insegurança, porque acha que vai demorar. Eu já ouvi gente falar isso. Mas eu já ouvi gente falar isso, acredita? Mas se eu orar vai demorar muito. Eu já ouvi gente falar isso. Podia ser rápido, né? Num clique. Eu vejo, eu tenho percebido, eu tenho experimentado, eu tenho aprendido também que Deus está mais preocupado em transformar a gente, em transformar as pessoas, do que mudar as circunstâncias. Deus transforma as pessoas e as pessoas mudam a circunstância. Porque a gente transborda o que Deus fez na gente. E aí a gente muda a nossa circunstância. Se Gideão não tivesse se posicionado, não tivesse erguido um altar, não tivesse feito tudo que Deus falou e ido sem medo, porque com 300 pessoas você lutar contra um exército que parece de tão numeroso, parece areia da praia, não vou não, né? Não vou fazer isso não, né? Isso não vai dar certo, tá vendo que isso não vai dar certo? Mas ele se posicionou em fé. E aí ele não precisou lutar, ele viu as circunstâncias dele mudar. Então o que está faltando hoje para a gente mudar a nossa circunstância? Clamar, se posicionar, erguer um altar. Só você tem a resposta desse passo a passo que você tem que fazer na sua vida. Só você tem a resposta. Eu tenho e eu tive agora da minha, mas só você pode encaixar a tua vida nisso para entender o que é que tem que ser feito. E faça, porque não adianta a gente receber a direção e não fazer. É como se não tivesse recebido direção nenhuma. E aí continua se perguntando e perguntando para todo mundo, mas o que eu faço diante disso? Você recebeu o direcionamento hoje. Você recebeu o direcionamento agora. Cabe a você colocar isso em prática ou não, porque a Bíblia também diz isso pra gente. Eis que te apresento 2 caminhos, de vida e de morte. Te digo, pois, escolha o de vida. Isso está lá em Deuteronômio 28. Escolha, pois, o de vida. Gente, é isso. A mensagem de hoje é essa. Essa live vai para o YouTube também, né? Siga a gente lá no YouTube, nosso canal Eu Sou Aroma lá no YouTube. A gente bota todas as nossas lives lá. E estamos com a mentoria da gente também aberta, eu e a Jaque, né? Eu esqueci de falar da mentoria, ainda bem que a Jaque me lembrou. A nossa mentoria, você vai ter o nosso acompanhamento, né, pessoal por 2 meses, mas vai ter, né, acesso a essa mentoria com um grupo de WhatsApp por 1 ano. Então a gente vai acompanhar a sua evolução durante 1 ano, porque a gente quer realmente te inserir dentro do seu propósito de vida. E a gente não quer só que você ganhe dinheiro, mas a gente quer também que a sua vida seja abundante em todas as áreas. Então essa é a nossa missão. É a minha missão e da Jaqueline, é a gente fazer com que as pessoas se insiram dentro do propósito que Deus desenhou para a vida delas. Dentro desse plano personalizado de Deus para a vida de cada um. E é isso que nós vamos fazer, te ajudar a acelerar esse resultado, a se tornar aquela pessoa, né, com habilidades comportamentais, com habilidades emocionais e espirituais, para que você viva o propósito de Deus, para que você tenha uma vida realmente abundante. Eu sei que aí você ouve falar que mentoria, que parece mentoria, mas na verdade são curso gravado, no nosso caso são encontros ao vivo, que a gente escuta você, a gente escuta em que ponto está a tua situação hoje, te direciona conforme a tua situação. Porque os cursos, ele é feito para todo mundo. E aí uma pessoa que tem um filho tem uma realidade. A pessoa que não tem filho nenhum tem outra realidade. Eu e a Jaque, nós somos duas. Somos 2 funcionárias públicas. Eu tenho uma filha de 10 anos e a Jaque tem 2 filhos, uma de 8 e um de 5. A realidade dela é diferente da minha.
Trabalhamos juntas, mas a realidade dela é diferente da minha. Nossa agenda, às vezes, não combina. Então, jamais o que funciona na minha vida vai funcionar na vida da Jaqueline. O que eu estou querendo te dizer com isso? Que não adianta você pegar uma forma pronta, de um curso pronto, se você não consegue inserir isso na tua vida. E a nossa mentoria, a gente tem esse objetivo, de inserir na tua vida, na tua realidade, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa ser melhor. Precisa ser para depois fazer, para que você viva a vida realmente abundante. Não só financeiramente também, porque a gente vive no mundo material e a gente precisa do dinheiro para viver nesse mundo material. Esse dinheiro financia até as nossas obras missionárias. Então, o dinheiro é realmente necessário aqui. Então, a gente tem esse cuidado de inserir a nossa mentoria de forma que ela se molde na sua vida. E é isso que eu quero te fazer o convite. Nosso link está lá na bio, para que você conheça lá, dá uma lida, vê se você se encaixa, vê se te interessa, vê se faz sentido para você e se faz sentido para você também ter nosso acompanhamento. É isso. É só isso, né, amiga? Um beijo, gente, e até segunda, né? Segunda a gente está aqui consagrando nossa semana. Deus abençoe a sua semana, ilumine a sua mente com tudo isso que eu te falei hoje. Que isso que eu te falei hoje te dê direção. Que isso que eu te falei hoje, Deus torne isso claro, porque só o Espírito Santo pode ir onde eu não fui. Só o Espírito Santo pode ir aí no fundo. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é capaz de discernir intenções do espírito e da alma, que é capaz de penetrar fundo na gente, discernindo, né, a divisão entre a junta e medula, entre o espírito e a alma, lugar que eu não vou, mas a palavra de Deus vai. E que ela vai e veja em você coisas que você mesma não está vendo. Abra teus olhos para que você tenha entendimento sobre esse momento que você está passando. Sobre esse momento, que posicionamento você precisa tomar. Bom dia, Lani! Que posicionamento você pode tomar hoje na sua vida para mudar a tua realidade? Que posicionamento? Então, que o Espírito Santo do Senhor fale melhor com você. É isso que eu desejo a você. Amiga, obrigada por ter entrado. A gente já está acabando. Lani, um beijo grande. Tô com saudade de ouvir tuas risadas, amiga. Deus abençoe seu dia, abençoe seu trabalho. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.